Então, 17 de abril de 2020, são 10 horas e 27 minutos. Quarta parte da aula sobre taxa agora, né? Classificação dos tributos, estou falando de taxa. Então, presta atenção, gente. Havia uma discussão se o município poderia instituir ou não a taxa de lixo, porque alguns entendiam que a taxa de lixo não era específica e outros entendiam que era. Ok? Por quê? Porque uns entendem que a taxa de lixo é um serviço público específico, outros entendem que não. Tem argumento para tudo quanto é lado. Só que prevaleceu a tese de que é específico, tá? Apesar de ser uma questão de saúde pública, né? De saneamento básico, né? De recolher o lixo. Só que depois, superada essa questão da especificidade do lixo, da coleta de lixo, aí vem a questão da divisibilidade. Então, eu estava citando o exemplo da Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo, que ela desenvolveu uma legislação onde foi feito um cálculo, onde os próprios moradores indicaram à prefeitura a quantidade de litros de lixo que eles produziam, e a partir das informações prestadas por esses moradores, a prefeitura passou a cobrar uma taxa de lixo correspondente à produção de lixo pelos moradores. Tudo bem isso para vocês? Então, tinha o IPTU, cuja base de cálculo é o valor do imóvel, e tinha a cobrança da taxa de lixo completamente diferente do IPTU, tá ok? Taubaté, alguns anos atrás, uns 20, 30 anos, bastante tempo atrás, ele cobrava a taxa de lixo junto com o IPTU. Só que Taubaté usava a mesma base de cálculo do IPTU para cobrar a taxa de lixo. Então, tinha no carnê de IPTU, valor venal do imóvel, R$100 mil. IPTU, alíquota, 2%. Aí tinha lá, taxa de coleta de lixo, alíquota, 0,1%. Então, vocês vejam que a Prefeitura de Taubaté utilizava a mesma base de cálculo do IPTU para coleta de lixo. Isso é inconstitucional, tudo bem? Isso aí não é permitido. Tá ok? Então, muitas pessoas aqui em Taubaté se voltaram contra essa taxa de lixo e ganharam na justiça. Tá? Por quê? Porque diz lá o artigo 145 que a taxa não pode ter base de cálculo própria dos impostos. Tudo bem para vocês, gente? Alguma dúvida? 46. Então, tem até uma súmula do Supremo Tribunal Federal aqui, ó, que está aqui para vocês, ó, a súmula vinculante 19. Dispõe sobre a cobrança de taxa sobre o serviço coleta de lixo. Então, ó, a taxa cobrada exclusivamente em razão do serviço público de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145(2) da Constituição. Então, essa súmula vinculante, ela permite aos municípios, né, a cobrança de taxa em função da coleta, remoção, tratamento e destinação do lixo. Mas os municípios têm que tomar cuidado. Por quê? Porque eles não podem adotar nessa taxa a mesma base de cálculo do IPTU. Tudo bem? Dúvida, gente? Beleza. Não. Agora, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Quando nós entramos com uma ação judicial, o que nós temos que pagar? As custas processuais, os guias. As custas processuais. É a chamada taxa judiciária, tudo bem? Então tá aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó. Taxa judiciária. Petição inicial, reconvenção e oposição de embargos, valor 1% sobre o valor da causa. Tá ok? Então, olha só, quando eu entro com uma ação,
eu tenho que pagar uma taxa judiciária. Qual é o critério material dessa taxa judiciária, gente? Ingressar com uma ação. Prestar um serviço público. Não sei se é um serviço, né? Exercer a jurisdição é um exercício, um serviço público, né? É meio, sei lá. Mas, enfim, você está entrando com a ação, ok? Você está requerendo o exercício do poder jurisdicional do Estado e aí ele está te exigindo uma taxa. Então, na verdade, a base de cálculo aí seria o custo que o Estado vai ter para resolver o seu processo, concorda? Só que o que a legislação fala? Que você tem que pagar 1% do valor dado à causa. Então, se eu entrar com uma ação, ok? E o valor da causa for 100 mil reais, quanto que eu vou pagar de taxa judiciária? R$ 1.000. Se o valor da causa for 50 mil reais, quanto que eu vou pagar de taxa judiciária? R$ 500. Agora, quem disse que o processo de 100 mil reais vai trazer um custo 2 vezes maior ao Estado que o processo de 50 mil, gente? Percebe? Eu posso entrar com um processo com o valor da causa de 100 mil reais, pagar uma taxa de 1.000 e fazer um acordo na audiência. Posso entrar com uma ação, valor da causa de 50 mil reais, e pô, esse processo pode demorar 3 anos. Então, não há uma correspondência, percebe? Na verdade, na taxa judiciária, você está acabando utilizando uma base de cálculo meio típica de imposto, né? Porque é pelo valor econômico do seu processo que você está ferindo a taxa, tá ok? Tudo bem? Existem municípios também que eles se valem do tamanho do imóvel para fazer a taxa de lixo. Veja, eles não levam em consideração o valor do imóvel, mas eles levam em consideração o tamanho do imóvel para cobrar a taxa de lixo. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, porque a Constituição Federal ela fala lá no parágrafo 2º, né, do artigo 145, que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Mas o Supremo Tribunal Federal ele deu uma relativizada nesse dispositivo legal, porque ele adotou a súmula vinculante 29. Ó. O que diz a súmula vinculante 29? É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Então, veja bem, a súmula vinculante 29, ela acaba relativizando a dicção do parágrafo 2º do artigo 145. Por quê? Porque ela vai dizer o seguinte: a base de cálculo da taxa não pode ser idêntica à base de cálculo do imposto. Mas eu posso utilizar um dos elementos que eu utilizo para oferir a base de cálculo do imposto para oferir a base de cálculo da taxa. Quer dizer, se eu criar uma taxa de lixo e levar em consideração a metragem quadrada do imóvel para presumir a produção de lixo, eu posso. Eu não posso levar em consideração o valor venal do imóvel. Só que eu levo em consideração um elemento para chegar no valor venal do imóvel, que é a área construída, é atestada. Tudo bem? Entenderam o que eu falei para vocês? Na própria taxa judiciária, nas custas judiciais, você vê que a base de cálculo é meio que uma base de cálculo de imposto, né? Porque é pelo valor da ação. Não é pelo trabalho que o Estado tem para resolver o meu processo. Ok? Mas isso é admitido pelos tribunais. Alguma dúvida aí, gente? Dúvida ou não? Não. Alguma coisa aí, pessoal? Bom, beleza. Então,
quando vai falar de taxa, vocês têm que tomar cuidado com a súmula vinculante 19, que permite a taxa de lixo, e a súmula vinculante 29, que permite a utilização de alguns dos elementos que eu utilizo para apurar a base de cálculo do imposto, para apurar a base de cálculo da taxa. Ok? Agora, gente, para a gente terminar a aula, eu vou falar sobre uma coisa, tá, que eu também achei que eu não fosse falar essa aula, mas eu vou acabar falando. Taxa diferente de tarifa. Ok? Preste bastante atenção nisso, gente. Quando o serviço público for prestado pelo poder público, então o poder público pode... Se o poder... Vamos lá. Se o poder público, ok? Ele prestar um serviço específico e divisível, ele pode querer uma taxa como remuneração. Ok? Então, vou colocar aqui, ó. Taxa. Vou colocar aqui, ó. Tarifa. Tá? Então, olha só. Quando o poder público prestar um serviço específico e divisível, ele pode exigir uma Taxa. Ok? Agora, quando o poder público delegar a um terceiro a prestação do serviço público através de um processo licitatório de concessão ou permissão, aí esse terceiro ele não vai exigir taxa. Ele vai exigir aquilo que nós chamamos de tarifa, que não é tributo, hein? Então, aqui, ó, vou colocar aqui para vocês aqui, ó. A taxa, ela é um tributo. A tarifa, ela é um preço público. Ok? A taxa, por ser um tributo, ela se submete ao sistema, ao direito tributário, ok? Tributo. Submete ao direito tributário, ao sistema constitucional tributário. Agora, o preço público, ele submete ao quê? Ao direito administrativo. A taxa, ela tem que ser prescrita em lei, porque ela é tributo. Já falei para vocês, todos os tributos têm que ser prescritos em lei. Agora, a tarifa não. A tarifa, ela vai ser prescrita através de um contrato administrativo. Tá? Eu fiz aí um slidezinho aí, né, bem vagabundo aí para vocês aí, mas só para vocês entenderem. Então presta atenção no que eu vou falar aqui agora, gente, ó. Energia elétrica, o serviço público, ok? Se o poder público fornece energia elétrica, ele vai ter que cobrar ele só pode cobrar taxa. Então, o valor da taxa vai ter que ser previsto em lei, tem que submeter o sistema constitucional tributário, é direito tributário, se submete às regras de direito tributário. Agora, se o poder público fizer uma licitação pública e delegar a um terceiro o serviço de fornecimento de energia elétrica, ele vai delegar esse serviço público através de uma concessão, de uma permissão. E ele vai celebrar com esse terceiro um contrato administrativo. E esse contrato administrativo vai prever
a possibilidade do contratante em exigir daqueles que vão se utilizar desse serviço uma tarifa e não uma taxa. Estão entendendo? Então, veja só, nós pagamos a conta de energia elétrica para a empresa fornecedora de energia elétrica. Nós não pagamos taxa. Nós estamos pagando um preço... Veja bem, por que é preço público? Porque é um preço estipulado num contrato administrativo. E as regras que regem essa tarifa são regras de direito administrativo. Ok? Elas estão lá na Constituição, mas não no capítulo que trata da tributação. No capítulo que trata da ordem econômica. Ok? Está aqui, ó. Ó, artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviço público. Ok? E aí tem no inciso 3 lá, a política tarifária. Ok? Então, veja bem, quando o serviço público for delegado a terceiro através de concessão e permissão, esse terceiro ele não vai exigir taxa, ele vai exigir uma tarifa, que não é tributo, é um preço público, que você está sendo cobrado porque está sendo prestado um serviço para você, que mesmo público está sendo prestado por um terceiro. Então, até aquele exemplo que eu dei para vocês de água e esgoto, eu penso que hoje aquilo lá caiu em desuso, porque geralmente quem fornece água é uma empresa, ok? Através do regime de concessão. Então é tarifa, não é taxa. Então energia elétrica, água, esgoto, telefone, tudo isso hoje é tarifa. Ok? Tem um caso emblemático que é o pedágio. O que vocês acham do pedágio, gente? Terceirizado, né? Então, a grande maioria das estradas hoje, né, a conservação das estradas é feita através da delegação, concessão ou permissão de uso por uma empresa que vai exigir uma tarifa de quem usa a estrada, tudo bem? Agora, antigamente, quem fazia manutenção das estradas era o próprio poder público, que ele cobrava pedágio. Qual o critério material do pedágio? Fazer melhorias na estrada? Por que você paga o pedágio, Natália? Eu Qual que é o pago, fato? Qual que é o fato que te obriga a pagar o pedágio? É trafegar na rodovia. eu uso aquela estrada. Então você veja que o critério material do pedágio é trafegar pela rodovia. Não é a manutenção da rodovia, percebe? Então não tem serviço, é trafegar pela rodovia. Então, pedágio, gente, eu não vou entrar em maiores detalhes com vocês, mas, tipo assim, o pedágio era uma discussão sem fim para saber qual é a natureza jurídica do pedágio, se tributário ou não. É uma discussão sem fim, ok? Hoje, isso perdeu um pouco sentido porque a grande maioria dos pedágios hoje são cobrados por empresas terceirizadas que têm um contrato de concessão ou permissão, seja com a União, seja com os estados, então eles cobram tarifa. Ok? Mas existia um grande problema com relação a isso antigamente, se pedágio era tributo ou não, e se for tributo, qual espécie tributária era. Porque, na verdade, você não paga o pedágio pela conservação da via pública, você paga pedágio pelo uso da via pública. Tudo bem? Gente, acho que está bom por hoje, né? Chega. Ó, lá na biblioteca virtual da universidade, você tem um livro que, inclusive, foi doado à biblioteca pelo esse meu amigo aí, o Hélio, aí, que está assistindo a aula, que chama do Vinícius Casalino, tá? Que é o Princípios de Direito, Princípios Constitucionais Tributários. É Vinícius Casalinos. Casalino. Na bibliografia que eu indiquei para você, está aqui, ó.
É Teoria Geral Direito Constitucional Tributário, tá? Vinícius Casalino. Esse livro do Vinícius Casalino é uma excelente leitura para vocês acompanharem essas minhas aulas aqui, tá? A que eu estou falando hoje e a que nós vamos falar para frente, tá? E esse é um livro que está disponível na biblioteca virtual da Unital, tudo bem? Eu não sei se o do Roque Carrasa, o curso de Direito Constitucional Tributário, está disponível lá. Eu tenho certeza que o Vicente Casalino está disponível lá. É uma leitura excepcional para vocês acompanhar essas aulas. Tudo bem, gente? Tudo bem. Alguma dúvida aí? Não. Ah, uma dúvida. Pois não. Na classificação dos tributos, o senhor falou da taxa e do imposto, que são os vinculados e os não vinculados. Tá. Caso a tarifa também seria... Então veja bem. Tarifa é tributo? Não. Não. Então, Entendi. Tá. Olha para você ver como teoria das classes, né, que é importante, né? Você vê que ficou mais fácil, né? Então, quando eu faço classificação dos tributos, eu estou falando das normas jurídicas tributárias. O que é tributo? Se a tarifa não é tributo, então ela não entra aqui, tá ok? Mas muito boa a sua pergunta, Natália, porque olha só, na verdade, eu comecei a falar de classificação dos tributos para vocês, tá? Porque eu vou continuar falando. É porque eu gosto nessa aula, quando eu falo tributo vinculado e não vinculado, fica muito clara a diferença de imposto e taxa. Então, eu já entro em taxa e explico taxa para vocês. Mas eu vou voltar à aula que vem e vou evoluir nessa aula de classificação dos tributos, tá ok? Porque, na verdade, eu coloquei uma classificação aqui em duas espécies. Eu classifiquei aqui conforme Alfredo Augusto Becker classificava tributos lá na década de 60, hein? Nós vamos evoluir e vamos classificar tributos em outras espécies nas nossas próximas aulas. Ok? Eu apenas utilizei o critério mais pertinente na classificação do tributo, que é a vinculação ou não do critério material à atuação estatal, e me vali disso para explicar para vocês a diferença de taxa, e já entrei em taxa e estou explicando taxa, diferença de taxa e tarifa. Já aproveito aqui e falo de taxa. Agora, nas próximas aulas, eu vou falar de contribuição de melhoria, eu vou falar de empréstimo compulsório e eu vou falar de contribuições para vocês. Eu vou evoluir ainda nessa classificação tributária. A classificação tributária que eu dei para vocês hoje é uma classificação tributária incipiente da década de 60. Eu apenas comecei a matéria. Por isso que é importante até que vocês leiam Vicente Casalino, leiam para a próxima aula, porque para a próxima aula eu vou evoluir na classificação dos tributos. E aí, quem tiver lido alguma coisa vai ajudar bastante. Tudo bem, gente? Tá bom. Alguma dúvida? Não. Bom, muito obrigado, então, a todos. Tenham um bom final de semana. Eu vou subir essa aula aqui lá para a página do YouTube, tá legal? Tá bom.